Buenos días a todos. Oh, hablan español. Vocês falam espanhol? Feliz Día de las Mães. Para mí las mujeres son increíbles. Para mim, as mulheres são incríveis. Yo estuve presente en el parto de mis dos hijos. Eu estive presente no parto dos meus 2 filhos. Cuando mi hija nació, Quando a minha filha nasceu, primogénita, a mais velha, yo quedé en shock 3 días. eu fiquei em choque por uns 3 dias. No hablaba, Eu não falava, no me movía, eu não me mexia, miraba al horizonte, eu ficava olhando para o horizonte me tenían que llevar a comer, e as pessoas tinham que me levar para comer, a ir a dormir a la cama, me levavam para a cama para dormir y estuve en shock 3 días. e fiquei em choque por 3 dias. Para mí las mujeres son increíbles. Para mim, as mulheres são incríveis. Yo tengo pánico a los médicos y las agujas. Eu tenho pânico, eu tenho pavor de médicos e de agulhas. Ahora para venir a Brasil, los brasileños que hay en España, ahora para venir a Brasil, Agora, para vir para o Brasil, yo tengo muchos brasileños en España porque eu tenho muitos brasileiros lá na Espanha. y me decían, tú tienes que poner vacuna de la fiebre amarilla, E me disseram que eu tinha que tomar a injeção da vacina amarela, que en San Paulo la gente tiene fiebre amarilla porque em São Paulo está tendo um surto de febre amarela. y lo único que he visto es gente con camisetas amarillas. E tudo que eu estou vendo são pessoas com camisas amarelas. No sé si ellos tienen fiebre amarilla, ¿no? Não sei se eles também têm a febre também, né? Algunos brasileños me dijeron que tenía hasta que ponerme la vacuna del dengue. Alguns brasileiros me disseram que eu tinha que tomar vacina para dengue. Yo creo que no hay vacuna para dengue, ¿no? Mas eu acho que não existe vacina para dengue. Y que si no la policía no me dejaría entrar al país. Porque senão a polícia não me deixava entrar aqui no país se eu não tomasse essas vacinas. Y yo no puedo ponerme una aguja en mi cuerpo, Eu não posso colocar uma agulha no meu corpo, porque yo me parezco a un endemoniado. porque senão eu fico parecendo um endemoniado. Me colapso Eu desmaio y comienzo a e sacudirme começo a me sacudir y la cosa es fea. e o pessoal fala, a coisa tá feia. Y yo cuando veo las mujeres, E eu, quando vejo as mulheres ese valor que tienen para ser madres, e esse valor que elas têm de conseguirem ser mães, me sorprende. me surpreende. Y yo quiero darles gracias por ser mamás. E eu quero agradecer a elas por serem mães. A lo mejor nadie se lo dijo, pero yo quiero decírselo. E eu sei que muitas pessoas disseram, e eu quero dizer mais também. Gracias por ser madres. Obrigado por serem mães. Son increíbles. São incríveis, Son poderosas. são poderosas Y no son como yo. e não são como eu. Imagínense. Así que feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. Assim que eu quero dizer, feliz Dia das Mães. Quiero honrar a sus pastores, a Kamal y a su esposa. Eu quero honrar os seus pastores, Kamal e sua esposa. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Creo que los brasileños es la gente mejor del mundo. E eu acredito que os brasileiros são o melhor povo do mundo. De corazón. Obrigado a todos. En Europa la gente es terrible. Porque lá na Europa o pessoal é terrível. La gente parece que está enfadada todo el día. O povo parece que está irritado o dia inteiro. Y no te saludan. E eles não te cumprimentam. Y aquí llegué al aeropuerto de Sao Paulo E aqui você chega no aeroporto de São Paulo y había una mujer que estaba saludando a todos los que entrábamos. e tinha uma mulher que ficava cumprimentando todo mundo que chegava. Y luego en el duty free E logo quando cheguei na Dutch Free, que é uma loja que tem no aeroporto, había una brasileña bailando y diciéndonos que probáramos los perfumes. e tinha uma brasileira lá dançando e chamando a gente para experimentar os perfumes. Y están llenos de alegría. Estão sempre cheios de alegria. Así que es una bendición el pueblo de Brasil. Então é uma bênção estar aqui com o povo do Brasil. Yo me vendría a vivir aquí. E eu gostaria de vir para morar aqui. ¿Tendría un problema con Dios? Eu sei que eu teria um problema com Deus, Porque mi llamado está en España. porque o meu chamado está na Espanha. Y ahí hay muy pocos cristianos. E lá na Espanha tem muito poucos cristãos. 0.6%. 0,6%. Encuentras cualquier cosa menos evangélicos. Você encontra qualquer coisa lá menos evangélicos. Pero oren por España.
Então eu peço que vocês orem pela Espanha, porque Dios va a hacer algo en España. porque Deus vai fazer algo na Espanha. Quiero presentarles mi familia Eu quero apresentar para vocês a minha família. y quiero, si pueden poner mi foto de la familia. Se vocês puderem colocar a foto da família. Mi esposa Raquel, A esposa dele, Raquel, que mañana en la noche la verán. que vai vir aqui amanhã de noite. Mi hija Priscila, Minha filha Priscila, la que me dejó en shock 3 días. a que me deixou em choque 3 dias. Ella trabaja tiempo completo en nuestro ministerio, Ela trabalha em tempo integral no nosso ministério, con niños, adolescentes y jóvenes. com filhos adolescentes e jovens. Mi hijo Samuel Judá, Meu hijo? hijo Ah, sim. Samuel Judá, Meu filho Samuel Judá, uno de los mejores bateristas de España. dos melhores bateristas da Espanha. Él ha tocado batería con un brasileño que se llama Roberto Tales. Ele tocou bateria para brasileiro chamado Roberto Carlos. Algunos os gusta, otros no, pero bueno. Yo os lo Alguns cuento. gostam, outros não, mas enfim. Más, ¿de acuerdo? Y es mi familia. E essa é minha família. Y son los mejores. E eles são os melhores. Pero para ti, tu familia Mas para você, a sua família, es la mejor. é a melhor. Así que no vamos a pelear. Então não vamos brigar sobre isso. La mía es la mejor y la tuya también. A minha é a melhor e a sua também. Quiero hablarles sobre familias. E eu quero falar com vocês sobre famílias. Y quiero hablarles sobre familias irresistibles. E eu quero falar sobre famílias que são irresistíveis. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Então vamos procurar na palavra de Deus. Marcos capítulo 6, versículo 1. Marcos capítulo 6, versículo 1. Y quiero enseñarles algo que quizá usted ya sabe. E eu quero ensinar algo para vocês que provavelmente vocês já sabem. Me pidieron hablar toda esta semana sobre familias y quiero hacerlo. Me pediram que eu falasse sobre famílias a esse tema. Marcos 6:1. Marcos 6:1. Dice así la palabra de Dios. Diz assim a palavra de Deus. Yo leo en español primero y luego traduces tú, ¿no? Sí. Okay. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Saiu de Jesus ali e foi para a cidade acompanhado de seus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Há muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada e esses milagres que ele faz? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. E diziam, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui também conosco suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Repita conmigo, familia. Repita comigo, família. Versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. E Jesus lhes respondia, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Y nota lo que dice el versículo 5. E eu quero que vocês notem isso que está no versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto por impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Vamos a orar un instante. Vamos analisar o versículo 5:1 num instante. Orar. Vamos orar. Señor Jesús, Senhor Jesus, pedimos que tu palabra pedimos que a sua palavra corra corra y sea glorificada en este lugar e seja glorificada neste lugar. y haga aquello E faça aquele para lo que es enviada para aquele que o Senhor enviou, en el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amén. Amém. En el capítulo 5 Jesús hizo milagros impresionantes. No capítulo 5 nós conseguimos ver que Jesus fez milagres impressionantes. Multiplicó los alimentos, Multiplicou os alimentos, sanó enfermos, curou os doentes, resucitó
muertos, ressuscitou alguns mortos, liberó endemoniados, libertou alguns endemoniados, pero en el capítulo 6 mas no capítulo 6, regresa a casa ele volta para casa y no pasa nada. e nada acontece. Esta es la historia de una familia que tenía a Jesús, Essa é a história de uma família que tinha Jesus, pero no lo que Jesús tenía para ellos. mas não tinha o que Jesus tinha para eles. Hay un ingrediente esencial que no podemos negociar en nuestras familias, Tem um ingrediente essencial que nós não podemos negociar nas nossas famílias. y es Jesús. E esse ingrediente é Jesus. Necesitamos a Jesús en nuestras familias, Precisamos de Jesus nas nossas famílias. porque en el nombre de Jesús pueden suceder cosas extraordinarias. Porque no nome de Jesus é que coisas extraordinárias podem acontecer. En este tiempo yo me hacía muchas preguntas. E nesse tempo eu me fazia muitas perguntas. ¿Nos estará pasando lo mismo que en la historia que hemos leído? Será que está acontecendo conosco a mesma coisa que aconteceu nessa história que nós lemos? ¿Estará sucediendo que Jesús está, pero no puede tocar nuestras familias? Será que nós temos Jesus presente, mas não tocando nas nossas famílias? Porque damos por hecho que porque somos cristianos, Porque muitas vezes nós acreditamos que por sermos cristãos, vamos a la iglesia, vamos para a igreja, leemos buenos libros, lemos bons livros, creemos que Jesús se está moviendo en nuestras casas. nós cremos que Jesus está movendo nossas casas. Y muchas veces venimos a la iglesia, E muitas vezes nós estamos vindo para a igreja, pero Jesús no está en la casa. mas Jesus não está indo para nossa casa. Y tenemos que entender algunos principios importantes. E nós temos que entender alguns princípios importantes. ¿Cuál era la diferencia entre la gente del capítulo 5 que vio milagros impresionantes Qual é a diferença entre as pessoas que estão no capítulo 5 que viam milagres impressionantes y lo del capítulo 6 que los rechazaron? e das pessoas do capítulo 6 que o rejeitaram? ¿Saben cuál era la diferencia? Sabe qual é a diferença? Que la gente del capítulo 5 no era familia É que as pessoas do capítulo 5 não eram da família. y las del 6 sí. E a do capítulo 6 sim. Los que no eran familia vieron milagros, E os que não eram família conseguiram ver milagres. pero los que eran familia no vio ningún milagro. Mas aqueles que eram da sua família não viram milagre nenhum. Y necesitamos volver a Jesús en medio de nuestras casas. Então nós precisamos voltar a Jesus no meio das nossas casas. Ahora, algunos pensamientos que quiero dejarles. Mas tem alguns pensamentos que eu quero deixar com vocês. El primero de ellos O primeiro deles voy a intentar decirlo en portugués. eu vou tentar falar em português. Así que usted va a repetir conmigo. Então você vai repetir comigo. Y dice así: o que você conoce de una pessoa pode te beneficiar o te perjudicar. ¿Se entiende? ¿Está bien? No sé si está bien escrito, pero intento. Correcto. ¿Ok? Cuando conocemos a una persona, Quando nós conhecemos uma pessoa, el tipo de conocimiento que tenemos de ella o tipo do conhecimento que nós temos sobre ela puede perjudicar o beneficiar. pode prejudicar ou beneficiar. Cuando conocemos demasiado a una persona, Quando nós conhecemos demais a uma pessoa, dejamos de creer en lo que puede hacer. nós deixamos de crer naquilo que ela pode fazer. En España decimos una frase. Na Espanha nós temos uma frase comum. No sé si es en Brasil así, Não sei se tem esse mesmo ditado aqui no pero Brasil, decimos que la confianza mas nós dizemos que a confiança da asco. dá nojo. Conocer demasiado a alguna persona Conhecer demais uma pessoa da asco. dá nojo. Eso decimos en España. Esse é um ditado que nós temos na Espanha. Y uno de los problemas que tenemos para ver milagros en la casa E um dos problemas que nós temos para ver milagres na nossa casa es que nos conocemos demasiado. é que a gente acha que a gente conhece demais. Y cuando conocemos demasiado, E quando conhecemos demais, no hay milagros. não acontecem milagres.
Todos tenemos asuntos en nuestras familias. Nós todos temos alguns assuntos nas nossas famílias. Todos tenemos historias escondidas que nadie conoce. Nós todos temos algumas histórias escondidas que ninguém conhece. Y no queremos que nadie sepan. E nós também não queremos que ninguém saiba. No hay nadie aquí que no haya contado todo lo que le ha pasado. Não tem ninguém aqui que já tenha contado tudo que já aconteceu consigo. Yo contaba este viernes Então eu estava contando essa sexta-feira que mi hija con 9 años intentó suicidarse. que a minha filha com 9 anos tentou se matar. Yo soy pastor. E eu sou pastor. Mi esposa es pastora. A minha esposa é pastora. ¿Qué rayos hemos hecho mal? Mas o que aconteceu que nos deu tão errado? Para que una niña de 9 años quiera quitarse la vida. Para que uma menina de 9 anos tentasse tirar sua própria vida. Yo tengo una hermana Eu tenho uma irmã que ella vive en un armario. que ela vive num armário. Ella es hija de pastores. Ela é filha de pastores. Se graduó en la universidad en magisterio Ela é formada em Direito, na faculdade de Direito. y se ha vuelto loca. E ela ficou louca. Yo a veces paso semanas con ella orando E eu já passei semanas com ela orando. y todavía no ha sucedido nada. E mesmo assim não aconteceu nada. Y yo lloro de ver mi hermana en esa situación. E eu choro de ver a minha irmã nessa situação. Todos nosotros tenemos asuntos, Todos nós temos esse tipo de problema. pero no porque nos conozcamos demasiado quiere decir que no van a haber milagros. Mas eu quero dizer que não é porque nós nos conhecemos demais que não vão existir esses milagres. Y ese es el gran problema que tenemos. E isso é um grande problema que nós temos. Es más, yo creo más en lo que Dios puede hacer en sus hijos de lo que ustedes pueden creer. Então eu creio que Deus pode fazer muito mais pelos seus filhos do que nós normalmente conseguimos crer. Yo le digo a los padres de los adolescentes de mi iglesia, E eu digo aos pais dos adolescentes da minha igreja: no me cuenten las historias de sus hijos. não me contem as histórias dos seus filhos. No quiero tener demasiada información Eu não quero ter informação demais, para que esa información no me deje ver la fe que yo tengo por ellos. para que essa informação não impeça que eu tenha fé por eles. Y uno de los problemas que hay en nuestras casas E um dos problemas que nós temos nas nossas casas es que tú conoces los detalles diarios de tu familia é que você conhece os detalles diários da sua família. y la información E a informação no le deja creer não deixa que você creia que Dios puede seguir haciendo milagros en casa. que Deus pode continuar fazendo milagres na sua casa. Por eso Jesús hizo grandes milagros en aquellos que solo habían oído de él. E é por isso que Jesus conseguiu fazer muitos milagres daqueles que só ouviam falar dele. Pero no pudieron ver milagros aquellos que estaban cerca de él. Mas não puderam ver esses milagres aqueles que estavam mais próximos dele. Quiero darte un principio. Un principio. Eu quero falar um princípio. No permitas que los detalles que conoces de tu familia Não permita que os detalles que a sua família tem sean más poderosos que la fe que tienes. sejam mais poderosos do que a fé que você tem. ¿Alguien puede decir amén a lo que estamos Alguém diciendo? pode dizer amém? No permitas que los detalles de tu esposo Não permita que os detalles do seu marido sean más poderosos sejam mais poderosos que la fe que tú tienes en Cristo por él. que a fé que você tem por Cristo por ele. Lo que sabes Aquilo que você sabe no puede ser más poderoso não pode ser mais poderoso que lo que sueñas para tu familia. do que aquilo que você sonha para sua família. Si me ponen la imagen siguiente, Então eu quero que vocês coloquem a imagem seguinte. repita conmigo. Repita comigo. O que você sabe não pode ser mais poderoso que o que você sonha para su familia. ¿Lo entendió Brasil? ¿Está bien? Gloria a Deus, aleluya, amén. Yo conozco los detalles de mi familia, Eu conheço os detalhes da minha família, pero también conozco al Dios de mi familia. mas eu também conheço o Deus da minha família. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quantos dizem amém a isso? Ahora, la grandeza Agora vejam que a grandeza que tienes que tem está definida está definida por la gente que te rodea. pelas pessoas que te cercam. Tú serás tan grande Você será tão grande como lo que la gente que hay a tu alrededor quanto as pessoas que estão ao seu redor puedan creer. conseguem crer. Pero lo mismo pasa en la casa.
Porque a mesma coisa acontece na sua casa. El tamaño de nuestras familias O tamanho das nossas famílias depende de lo que nosotros definimos. depende daquilo que nós definimos. Por eso hay una frase que quiero decirte y otra imagen, Por isso eu quero dizer uma frase que está aqui na próxima imagem. a ver si lo digo bien. Agora eu quero ver se eu consigo falar bem. A grandeza de una persona depende de o que você percebe dela. ¿Se entiende? Gloria a Deus. Me van a dar pasaporte brasileiro para venir aquí a vivir. La percepción de la gente A percepção das pessoas que te rodea que te rodeiam permite que lo que tienes de Dios permite que aquilo que você tem de Deus se expanda se expanda o se limite. ou se limite. Y esto es muy importante, E isso é muito importante, porque nuestros hijos, nuestros esposos y nuestras esposas porque nossos filhos, nossos esposos e nossas esposas no llegarán não chegarão a donde nosotros no podamos percibir. não chegarão até onde nós podemos definir. Por eso Jesús decía, E é por isso que Jesus dizia: dice, no hay profeta en su familia. não há profeta em sua família. Y el problema que tenemos es que en nuestras casas no hay profeta. E o problema que nós temos é que nas nossas casas não tem profetas. Mis hijos son profetas. Meus filhos são profetas. Mi esposa es profeta. A minha esposa é profeta. Y no voy a decir hasta mi perro Rufo es profeta. Como? Mi perro Rufo. Pero Rufo? Perro. Yo tengo Ah, guau, sim. guau, guau. E eu também digo que o meu cachorro também é profeta. Yo tengo un perro que es un Yorkshire Toy. E eu tenho um cachorro que é um toy, um mini toy. Es así de grande. Ele é o tamanho desse negocinho aqui. Cuando yo salgo a pasear a la calle con mi perrito Toy, E quando eu saio para passear com o meu cachorrinho toy, gente cree que yo soy gay, pero no soy gay. as pessoas acham que eu sou gay, mas eu não sou gay. Pero ese perro es fantástico, Mas esse cachorro é fantástico. porque él ve, ¿saben esos perros americanos, cómo se llaman? Doberman y esos perros asesinos, ¿no? Sabe esses cachorros americanos que já tem um porte maior, tipo os Dobermans? Boxer y todos esos perros que dan miedo, ¿no? Los pitbull, eso, Sim, pitbull. sim, são os pitbulls. Mi Yorkshire, Porque eu saio pela mi rua, perro Rufo. aí o nome do meu cachorro é Rufo. Cuando Rufo ve a los pitbull, E quando o Rufo vê os pitbulls, los ataca. ele os ataca. Pero el gran problema es que no hay profeta en nuestras casas. E nós temos esse grande problema de não termos profetas nas nossas casas. ¿Nunca has visto una mujer que fue abandonada por su esposo? Você nunca viu uma mulher que foi abandonada pelo seu esposo? ¿Nunca vio una mujer que fue abandonada por su esposo que después de repente vuelve a casarse? Você nunca viu uma mulher que foi abandonada pelo seu esposo que depois volta a se casar? Cuando estaba con el primer esposo, la mujer siempre tenía lágrimas, siempre iba mal vestida. É uma história isso? Es un ejemplo. Um exemplo, ok. Então, essa esposa, ela sempre, quando estava com o primeiro marido, sempre andava triste, sempre andava mal vestida. Y todo el mundo la veía y decía, pobre mujer. E todo mundo olhava para ela e dizia, pobre mulher. Y de repente ese hombre la abandona E de repente esse homem abandona ela y la deja. e a abandona, deixa ela. Ese hombre se va a otro país. Esse homem vai para outro país. Y de repente un hombre enamorado viene a buscar a esa mujer. E de repente vem um homem apaixonado buscar essa mulher. Y se casa con ella. E ele casa com ela. Y seca sus E lágrimas. seca suas lágrimas. Y la ayuda. E ajuda. Y después de 10 años tú ves a la misma mujer. E depois de 10 anos você vê a mesma mulher, Guapa, bonita, preciosa, arrumada, bien vestida, bem vestida, con una gran sonrisa. com um grande sorriso. ¿Sabes cuál era la diferencia entre el primer hombre y el segundo hombre? Sabe qual é a grande diferença entre o primeiro marido e o segundo marido? Que el primero no creía en ella, pero el segundo sí. Era que o primeiro não cria nela, mas o segundo sim. Y lo mismo pasó con nosotros. E o mesmo acontece conosco. El diablo nos hizo llorar.
Porque o diabo, ele nos joga para baixo. Nos hizo ser los más desgraciados de Brasil. Ele faz com que nós nos sintamos os mais desgraçados do Brasil. Y nos desechó. E ele nos abandona. Hasta que Jesús vino a nuestras vidas. Então Jesus vem para as nossas vidas. Y Él nos cambió la ropa. E ele troca as nossas roupas. Él cambió nuestro lamento en danza. Ele troca o nosso pranto em sorriso. Y cuando tú ves a una persona que ha recibido a Jesús, Então quando você vê uma pessoa que recebeu Jesus, ya no es la misma. não é mais a mesma Ahora pessoa. está llena de poder, llena de gloria y llena de bendición. Agora ela está cheia de poder, cheia de bênçãos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo nunca creyó en ti, E você sabe por quê? Porque o diabo nunca creu em você. pero Jesús cree en ti. Mas Jesus crê em você. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude a Jesús. Pero lo mismo pasa en nuestras familias. Mas a mesma coisa acontece em nossas famílias. Nuestros padres y nuestros hermanos, Nossos pais e nossos irmãos, ellos son lo que nosotros percibimos. eles são aquilo que nós percebemos. Podemos ser el diablo para Nós ellos, podemos fazer o papel do diabo para eles, o podemos ser Jesús para ou ellos. podemos ser Jesus para eles. Pero yo tengo que percibir de mi familia que es la mejor. Mas eu tenho que perceber da minha família que ela é a melhor. Y hay entornos familiares que nos limitan. Mas tem alguns problemas familiares que nos limitam. Miren, un pensamiento, la familia Entendam, tem pensamento que a família debe ser el extractor del poder deve ser um extrator de poder y promotor potencial e um promotor potencial de aquellos que nos rodean. daqueles que nos rodeiam. No sé si lo entiende, pero el que tiene el destino de tu familia eres tú. E eu quero que vocês, não sei se vocês estão entendendo, mas aquele que vai definir o destino da sua família é você. En otras palabras, no es la sociedad Então, em outras palavras, não é a sociedade los que dirán qué van a ser mis hijos. que dirão como é que vão nascer os meus filhos. Soy yo que diré quiénes van a ser mis hijos. Sou eu que direi como vão nascer os meus filhos. No es la sociedad que hará grande a mi esposa. Não é a sociedade que vai dizer como minha esposa deve ser. Soy yo el que hará de ella una mujer grande. Sou eu que farei dela uma mulher grande. Não é a sociedade que vai fazer com que minha mulher se torne. ¿Pudieron entenderlo? Vocês conseguiram entender? Miren, vamos a la imagen siguiente y repita conmigo. Vamos para a imagem seguinte e repitam comigo. A familia A família debe ser a promotora do potencial dos que nos rodea. ¿Entendieron? Nosotros vamos a decir lo que nuestra familia va a ser. nós é que vamos definir como a nossa família deveria ser. Vamos a anunciar que van a ser grandes. Vamos anunciar e declarar que eles serão grandes. Que si yo estoy viviendo en la pobreza, vamos a salir juntos de la pobreza. Que se nós estamos vivendo um tempo de pobreza, nós vamos sair juntos desse tempo de pobreza. Que Dios hará grandes cosas con nuestros hijos. Que Deus fará grandes coisas com nossos filhos. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Ahora, quiero romper un pensamiento en tu mente. E eu quero tirar um pensamento que você pode ter na sua mente. Y tengo otra imagen. E eu tenho uma outra imagem. Y esta es la frase. E essa é a frase. A pesar de que conoces. ¡Ey, qué buena pronunciación! Now conoces. Quiero que te quedes con esto en el corazón. Eu quero que vocês fiquem com isso nos seus corações. Solo conocemos una parte de la gente. Nós só conhecemos uma parte das pessoas. Aún de tu familia. Aún de tu familia. Mesmo da sua família. Yo solo conozco una parte de mi esposa. Eu só conheço uma parte da minha esposa. Solo conozco una parte de mis hijos. Eu só conheço uma parte dos meus Yo no filhos. lo conozco todo. Eu não conheço eles por inteiro. Pero no sé qué nos pasa que creemos que lo sabemos todo. Mas eu não sei o que acontece com a gente porque achamos que sabemos de tudo. Y no estoy hablando de que ellos tengan secretos para mí. E eu não estou falando de que eles têm alguns segredos que eles não me contam. Nos pasa con el mismo Jesús. Mas acontece a mesma coisa com Jesus. Ninguno de los que estamos aquí conocemos al completo a Jesús. Ninguém que está aqui conhece Jesus por completo. Estamos aquí para conocer a Jesús. Estamos aqui para conhecê-lo. Y el que diga que
yo conozco perfectamente a Jesús, aquele que diz que conhece Jesus perfeitamente, está mintiendo. está mentindo. Porque ni nosotros los pastores conocemos a Jesús en toda su plenitud. Porque nem mesmo nós, os pastores, conhecemos Jesus na sua plenitude. Él es impresionante. Ele é impressionante. Pero no podemos dejar Mas nós não podemos deixar que lo que conocemos que aquilo que nós conhecemos nos impida ver lo que Él quiere hacer. nos impeça de ver aquilo que devemos ver. La gente de Nazaret As pessoas de Nazaré conoció al Jesús conheciam Jesus de los 12 años a los 30. dos 12 anos a seus 30 anos. Conocía a su familia. Conheciam a sua família. Era el carpintero. Ele era carpinteiro. En otras palabras, Em outras palavras, Él instaló los armarios de todo Nazaret. ele instalou os armários de Nazaré Y la inteira cocina de todo Nazaret. e a cozinha de Nazaré Y inteira puso las puertas en todas las casas de Nazaret. e colocou portas em todas as casas de Nazaré. Eso es lo que la gente conocía de Jesús. Isso é o que as pessoas sabiam de Jesus. Tú y yo tenemos una información que sabemos de nuestra familia. Eu e vocês temos algumas informações que sabemos da nossa família. Mi hijo Samuel es súper ordenado, Meus filhos, eles costumam ser super organizados. pero mi hija Priscila, Mas a minha filha Priscila, tú entras a su habitación você entra na casa dela y eso es la jungla, e é uma bagunça. porque está todo tirado por todas partes. Porque tá tudo jogado por todos os cantos. Eso es lo que yo conozco de ellos. E isso é o que eu sei deles. Mi hijo nunca contesta mal, O meu filho nunca me responde feio. pero mi hija Mas a minha filha, discute, olha, pelea, ela briga. es brava, 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 Ela é muito brava. como la madre. Assim como sua mãe. Yo a veces tengo problemas en casa E eu, algumas vezes, tenho alguns problemas em casa. y ahora que no están los cuento, E agora que ela não tá aqui, eu posso contar. así me desahogo. Pero ustedes saben que las mujeres tienen algo una vez al mes. Porque vocês sabem que as mulheres têm um negócio uma vez por mês. Pero en mi casa lo tienen a la misma vez las dos. E eu quero que vocês saibam que na minha casa acontecem 2 vezes. Esos 3 días, Isso durante uns 3 dias. Rufo, mi perro, Rufo, meu cachorro, se va debajo de la cama. ele se enfia debaixo da cama. Mi hijo entra en su habitación y cierra la puerta. Meu filho entra no seu quarto e fecha a porta. Y yo tengo muchas reuniones en la iglesia. E eu tenho muitas reuniões na igreja. Imagínense. Imagina. Pero claro, eso es lo que yo conozco. Mas claro, isso é aquilo que eu sei. Ninguna mujer que se ofenda para mí son las mejores. Que as mulheres não se ofendam, porque para mim elas continuam as melhores. Son las mejores. São as melhores. Yo veo a las mujeres y digo, impresionante. Eu vejo as mulheres e eu digo, é impressionante. Sufren mucho, Sofrem muito, pero tienen la capacidad de dar vida. mas têm a capacidade de dar vida. Algo que los hombres no tenemos. Algo que os homens não têm. Ustedes sí que lo tienen. Vocês sim têm. Ahora, conocían a Jesús el carpintero, E agora vejam que eles conheciam Jesus, o carpinteiro. pero ninguno de ellos conocía la experiencia que Jesús tuvo en el Jordán con el Espíritu Santo. Mas nenhum deles tinha o conhecimento de que Jesus tinha com o Espírito Santo. Y hay algo que nos hace a cada uno de nosotros en nuestras familias poderosos. E algo que vai fazer com que cada um de nós se torne poderosos nas nossas famílias. Y es que tenemos una parte que no conocemos. Porque nós temos essa parte que nós não conhecemos. Mi hija tiene el cuarto desordenado, Minha filha pode ter o quarto bagunçado, pero hay momentos que su habitación está cerrada mas existem alguns tempos em que a porta do seu quarto está fechada, porque ella está adorando al Rey de Reyes y el Señor de Señores. porque ela está orando e louvando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hay cosas que tú y yo no sabemos que están pasando. Existem coisas que eu e você não sabemos que estão acontecendo. Lo que tú conoces hoy de mí no es importante. Aquilo que você sabe de mim hoje não é Lo importante. importante es lo que usted no sabe de mí. O importante é aquilo que você não sabe sobre mim. Y lo mismo pasa con nuestras familias. E o mesmo acontece com as nossas famílias. Porque detrás de la rebeldía de un adolescente Porque por trás da rebeldia de um adolescente puede estar la sed de libertad que tiene. pode estar uma sede por liberdade que ele tem. Que detrás de la ocupación de un padre
que por trás do trabalho de um pai puede estar una pasión por su familia, pode estar uma paixão pela sua família, que detrás de las lágrimas de una madre que por trás das lágrimas de uma mãe puede estar un tremendo amor por su familia, pode estar um tremendo amor pela sua que família. mientras tú y yo miramos solo lo de fuera, Porque enquanto eu e você só vemos aquilo que está do lado de fora, en nuestras familias hay algo pasando dentro del corazón de cada uno de ellos. existe algo passando no coração de cada um de nós nas nossas famílias. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? ¿Cuántos pueden creer que algo está pasando hoy en mi familia? Quantos podem crer que algo está acontecendo em sua Y família? quizá mujer, hoy viniste a la reunión. Mujer, viniste a la reunión. Sim. Que pode ter uma mulher que veio aqui para esse culto Y tu esposo hoy no te acompañó. e o seu marido hoje não te acompanhou. Pero déjame decirte algo. Mas deixa eu te dizer algo. Cree hoy que algo le está pasando donde quiera que esté. Creia hoje que algo está acontecendo no coração dele. Que quizá tu hijo no vino hoy Que pode ser que seu filho não tenha vindo hoje, porque estaba en cualquier lugar y llegó tarde en la madrugada. porque foi sair ontem à noite para qualquer lugar e chegou tarde de madrugada. Pero vamos a creer que en este momento está sucediendo algo en la vida de nuestros hijos. Mas vamos crer que neste momento está acontecendo algo na vida dos nossos Porque filhos. no lo conocemos todo. Porque nós não sabemos de tudo. Y aquí va la frase, E aqui vai a frase la siguiente imagen. e a seguinte imagem. O relevante não é o que você conhece, ai, senão o que você desconhece. ¿Cuántos dicen amén? Que alguien diga conmigo, algo está pasando en mi familia. Que dizem comigo, algo está acontecendo com minha família. Algo está aconteciendo con mi familia. Quiero ir terminando. E eu vou terminando. Y hay otra imagen. E em outra imagem. Busquemos el lugar de los milagros en casa. Que nós busquemos os lugares de milagres em casa. Miren, Jesús tuvo que marcharse de Nazaret para volver a ver milagros. Eu quero que vocês vejam que Jesus teve que sair de Nazaré para continuar a fazer milagres. Y a veces nuestros hijos tienen que marcharse de casa E algumas vezes os nossos filhos têm que sair de casa para que ellos puedan ver milagros. para que eles possam ver milagres. Porque en casa no los pueden ver. Porque em casa eles não conseguem vê-los. No sé si les ha pasado que algún hijo ha ido a estudiar fuera Eu não sei se aconteceu com algum de vocês de terem algum filho que foi estudar fora. y luego regresaron a casa de nuevo. E depois que voltaram para casa, Se dieron cuenta lo que creció. eles conseguiram perceber aquilo que eles deixaram. Porque a veces nosotros no lo percibimos en la cercanía. Porque às vezes nós não percebemos as coisas quando estamos por perto. Y a veces nuestros hijos tienen que marcharse para que nosotros podamos ver el milagro de Dios en sus vidas. Então, algumas vezes nós temos que deixar com que nossos filhos se vão para que eles possam ver milagres em suas vidas. Nuestra familia es mucho más de lo que vemos. Nossa família é muito mais do que aquilo que nós podemos ver. La familia necesita ser percibida con los ojos de Dios. A família deve ser percebida com os olhos de Deus. Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos son mucho más de lo que vemos. Nossos maridos e nossas esposas e nossos filhos são muito mais do que nós vemos. Y no podemos permitir que el mundo vea en nuestras familias lo que nosotros no vemos. E nós não podemos permitir que o mundo possa ver na nossa família aquilo que nós não estamos vendo. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Não sei se vocês estão me entendendo. Esposo, no puedes permitir que otro hombre vea en tu esposa lo que tú no quieres ver. Então, maridos, não deixem com que outro homem perceba na sua esposa aquilo que você deveria estar percebendo. No dejen papas, no dejen que las empresas vean en sus hijos lo que ustedes nunca vieron. Então, para os pais, não deixem com que as empresas tenham que perceber em seus filhos aquilo que você deveria estar percebendo. Es tiempo de creer que la mejor gente del Brasil está en mi casa. É hora de perceber que a melhor gente do Brasil está dentro de sua casa. Porque cuando comenzamos a verlo a ellos como son,
vamos a ver milagros. Porque quando nós começarmos a ver eles como eles são, nós vamos começar a ver milagres. El mayor impedimento de milagros en casa es lo que tú percibes de tu familia. O maior impedimento de ver os milagres dentro da sua casa é aquilo que você percebe sobre sua família. Muchas veces no recibimos lo mejor de las personas que Dios envía a nuestras vidas por la percepción de ellas. Muitas vezes nós não conseguimos deixar com que alguns milagres aconteçam através das vidas das pessoas da nossa família, porque nós não percebemos aquilo que Deus percebe sobre elas. Y yo quiero retarte a algo. E eu quero dizer algo para vocês. Tenemos que repensar Temos que repensar la gente que tenemos alrededor. nas pessoas que nós mantemos à nossa volta. El lugar donde estamos, O lugar onde nós estamos, la familia que tenemos a família que nós temos y sobre todo el Cristo que decimos conocer. e, sobretudo, o Cristo que nós dizemos conhecer. Es tiempo de honrar a nuestras familias. Está na hora de honrar as nossas famílias. ¿Saben cuál es la prueba de la fe? Sabe qual é a prova da fé? Es la honra. É a honra. La honra es poner en un lugar alto y visible algo que admiramos. E honra significa colocar em um lugar alto e visível aquilo que nós admiramos. No podrás creer si no eres capaz de honrar. Você não poderá crer se você não for capaz de honrar. No crees por lo que sabes, sino por lo que no sabes. Você crê por aquilo que você não sabe, não por aquilo que você sabe. Esto es importante de entenderlo. Então isso é importante de ser entendido. Tenemos que volver a creer en nuestras familias. Nós devemos voltar a crer em nossas famílias. Y cuando honramos, ya no vemos solamente a nuestra familia. E quando nós honramos, nós não vemos somente a nossa família. Ahora vemos al Dios de nuestra familia. Nós podemos ver também o Deus da nossa família. La honra en una familia A honra em uma família provoca los milagros de Jesús. provoca os milagres de Jesus. Si la familia de Jesús hubieran honrado a Jesús, Se a família tem honrado a Jesus, hubieran visto milagros extraordinarios. eles teriam visto milagres extraordinários. Porque termino con estas palabras. Porque eu termino com essas palavras. Donde hay honra, Onde tem honra, hay profeta. há profeta. Y donde hay profeta, E onde há profeta, hay milagros. há milagres. Lo repito, donde hay honra, Onde há honra, hay profeta. há profeta. Y donde hay profeta, E onde há profeta, hay milagros. há milagres. Miren, la honra transforma algo normal en algo sobrenatural. Percebam que a honra transforma algo natural em algo sobrenatural. ¿Y saben qué necesitamos en nuestras familias? E sabem o que nós precisamos nas nossas famílias? Escuchar a esposos decir que tienen las mejores esposas. É escutar os maridos falando que eles têm as melhores esposas. Necesitamos esposas Precisamos de esposas que no estén constantemente diciendo mira, 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 mira. que não fiquem constantemente dizendo olha, 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 Y olha. comiencen a decir tú vales, tú lo puedes conseguir, tú lo puedes lograr. E comece a dizer, você consegue, você pode para o seu marido, você vai chegar lá. Necesitamos padres Precisamos de pais que le digan a nuestros hijos que digam aos seus filhos que son los mejores, que eles são os que melhores, Dios hará maravillas con ellos, que Deus fará maravilhas com eles, que yo creo en ellos, que eu creio neles, porque la honra porque a honra trae profeta traz o profeta y el profeta e o profeta trae la gloria de Dios. traz a glória de Deus. Vamos a ponernos en pie. Vamos nos levantar. Si pueden venir el piano y vamos a orar un instante. Pode vir um pessoal do louvor tocar um teclado? Quiero que cierres tus ojos. Eu quero dizer, Cerrar tus ojos. eu quero que vocês fechem os seus olhos Y yo quiero que por un instante e eu quero que vocês pensem por um instante. pienses Pense en lo maravillosa que es tu familia. como é maravilhosa a sua família. Sabes, nunca nos paramos a pensar en estas cosas. Sabe, nós nunca paramos para pensar nessas coisas. Regañamos, Nós recuperamos, no, regañamos es culpamos nós culpamos antes de levantarnos. antes de nos levantar uns aos outros. La casa es el lugar donde peor nos sentimos muchas veces. A casa nossa casa pode ser o lugar onde nós nos sentimos piores muitas vezes. ¿Cómo se sentirán mis hijos ahora por mi causa? Como serão que meus filhos estão se sentindo agora por minha causa?
¿Cómo se está sintiendo tu esposa ahora por tu causa, varón? Como será que sua esposa está se sentindo por sua causa agora, homem? Quizá que hay hombres que se sienten derrotados Pode ser que existam alguns homens agora que se sintam derrotados, porque las palabras de las esposas porque as palavras de suas esposas no traen honra sobre ellos. não trazem honra sobre eles. No vengo a traer culpabilidad. E eu não estou dizendo isso para trazer culpa. Quiero que entiendas que la familia que Dios te ha dado Eu quero que você entenda que a família que Deus tem te dado es la mejor que jamás podrías tener. é a melhor família que você poderia ter. Quizá en algunos de ustedes hay pensamiento: E pode ser que alguns de vocês tenham esse pensamento, si tuviera otro esposo, si tuviera otra esposa, que se eu tivesse outro marido, se eu tivesse outra esposa, si tuviera otros hijos. se eu tivesse outros filhos. Déjame decirte algo. Deixa eu te dizer algo. Esos pensamientos Esses pensamentos abren la puerta a Satanás, abrem a porta para Satanás, abren la puerta a la ruina, abrem a porta da abren ruína, la puerta a la división abrem a porta da divisão. y están rompiendo tu identidad. E elas estão roubando a sua identidade. Por eso, si has tenido ese pensamiento, Então, se vocês têm tido esse tipo de pensamento, porque seguro que todos lo hemos tenido en algún momento. porque é claro que em algum momento cada um de nós já teve esse Porque pensamento. ¿cuántos? No quiero que levanten la mano, pero la pregunta es esta: ¿cuántos nos hemos sentido defraudados alguna vez? Eu não quero que vocês levantem a mão, mas só pensem o quanto vocês se sentiram enganados ou frustrados alguma vez. Yo a veces me he sentido mal por las palabras de mi esposa, Algumas vezes eu já me senti mal pelas palavras da minha esposa. pero yo también he hecho a ella sentirse mal con mis palabras. Mas eu também já fiz ela se sentir mal com as minhas palavras. Yo he hecho sentir mal a mis hijos con mis palabras. Eu fiz os meus filhos se sentirem mal com as minhas palavras. He deshonrado mi familia, Eu desonrei a minha família. y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, E às vezes nós fazemos isso sem perceber. porque conocemos la intimidad de la familia. Porque nós conhecemos a intimidade da nossa família. Pero a lo mejor tu esposa no es fantástica. A lo mejor tu esposa no es increíble. A lo mejor, quizás, tu esposa no es increíble. Pode ser que a sua esposa não seja incrível. O tu esposo no es increíble. Ou que seu marido não seja incrível. Pero Dios sí cree que ellos son increíbles. Mas Deus crê que eles são incríveis. Y si Dios cree eso, E se Deus crê nisso, ¿quiénes somos nosotros para no creerlo? quem somos nós para duvidar? Mi esposa es la mejor. A minha esposa é a melhor. Mis hijos son los Os mejores. meus filhos são os melhores. Y probablemente son como los tuyos. E provavelmente eles são como os seus. Pero yo quiero honrarlos. Mas eu quero honrá-los. Porque donde hay honra hay profeta. Porque onde há honra há profeta. Y si en la casa hay profetas, la gloria de Dios desciende. Se há profetas dentro da casa, a glória de Deus é derramada. Cierra tus ojos un instante Então feche seus olhos por um instante. y comienza a pensar en tu familia. Comece a pensar na sua família. Piensa en tu esposo Pensa no seu marido o en tu esposa. ou em sua esposa. Si eres una mujer que está sola, Se você é uma mulher que está sozinha, tranquila, Dios está contigo. tranquilo, Deus está com você. Y quizá tú pienses que no tienes ventaja E pode ser que você pense que não há como mudar essa situação, porque no tiene un esposo. porque você não tem um marido. Pero déjeme decirle algo, mujer. Mas deixa eu dizer algo para você, mulher. Dios está contigo Deus está contigo y Él lo va a acelerar todo. e Ele vai consertar tudo. Y Él va a hacer todo para que salga perfecto en tu vida también. E Ele vai fazer de tudo para que sua vida saia perfeita. Pero yo quiero que mires a tus hijos Mas eu quero que você também olhe aos seus filhos, y su esposo, su esposa. seu esposo, sua esposa. Es la familia perfecta. É a família perfeita. Porque Jesús murió en la cruz por ella. Porque Jesus morreu na cruz por ela. Y no hay nada más. E não tem mais nenhuma outra Y necessidade. lo que no nos gusta, E o que não nos custa el Espíritu Santo lo va a transformar. é o Espírito Santo que vai transformar. Ellos son grandes. Eles são grandes. Ellos son poderosos. Eles são poderosos. Ellos son preciosos. Eles são preciosos. Y yo sé que Dios hará grandes cosas E eu sei que Deus fará grandes coisas con mi familia. com a minha Y família. yo quiero que ahí donde estás, levanta tus manos Você, onde você está, levante as suas mãos y dile: yo sé, Jesús, e diga: eu sei, Jesus, que cosas grandes sucederán. que tem coisas grandes que irão acontecer. Mis hijos son profeta. Meus filhos serão profetas. Mi esposa es profeta. A minha esposa é profeta. Mi esposo es profeta. Meu marido é profeta. Y yo los levanto hoy.
E eu os levanto hoje, Y te Senhor. doy gracias, Jesús, E te agradeço, Senhor, por mi familia. pela minha família. Porque me has dado la mejor de las familias. Porque o Senhor me deu a melhor das famílias. Y porque con esa familia E porque com esta família vamos a triunfar. nós vamos vencer. Vamos a ganar Nós vamos ganhar. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios es grande. Dios es bueno. Alábale. Él lo va a hacer. Dios levantará tu familia. Deus vai levantar a sua família. Él lo va a hacer. Dios va a restaurar. Dios va a salvar. Dios va a sanar. Dios va a levantar. Deus vai Aleluya. curar e vai levantar a sua família. Aleluia. Aleluya.